Aí galera, numa boa, após o evento da invasão das polícias lá no Rio de Janeiro, com aquela centena de mortes, né? Eu comecei a ouvir as seguintes palavras: legítima defesa, e infinitamente repetida, a tal ponto que as pessoas passaram a acreditar que sabiam o que diziam, porque as palavras têm essa característica mágica, né? Se a gente repete, as pessoas parecem que compreendem e muitas vezes não compreendem. Então eu resolvi falar sobre a tese da legítima defesa e deixar para vocês, né, opinarem depois se ali houve alguma legítima defesa. Pois bem, vamos lá. Primeiro, a legítima defesa sempre é uma reação. Então, ninguém age em legítima defesa. As pessoas reagem em legítima defesa. Ora, por quê? Porque se é uma defesa, é porque está havendo alguma agressão. Então, se alguém está me agredindo, eu reajo de acordo com a agressão. Veja que a agressão deve ser uma agressão ilegítima, ilegal, né? E, portanto, eu legalmente e legitimamente eu reajo. Percebam? Vamos imaginar aquela clássica situação. Alguém vem e me dá um soco, né? Do nada, ele estava furioso, estava bêbado e me deu um soco. Muito bem. E ele ameaça me dar o segundo soco. O que eu faço? Eu também dou um soco. E ele para. Percebam que este meu soco foi o suficiente para impedir a injusta agressão. A minha intenção não era vingança. Eu não queria machucar quem me machucava. Eu queria, para me proteger, impedir a injusta agressão. Percebam? Agora vamos imaginar que eu dei o soco e ele parou. Mas eu, furioso, dou o segundo soco. Pois bem, percebam que o meu primeiro soco, eu lá machucado, né, dei o primeiro soco, impedi a agressão, estou legitimado, né? Ou seja, eu posso agredir o meu oponente para que ele cesse. No segundo já é vingança. No segundo é outra coisa, porque parou a injusta agressão e então eu continuei. Percebam que não é a mesma coisa. Então eu estarei injustificado no meu segundo soco. Eu estou injustificado e deverei responder por isso. Percebam que há um excludente de ilicitude até o primeiro soco. Ou seja, a lei me permite que eu agrida o meu agressor. Não de qualquer jeito, não por vingança, mas com os meios adequados. Não há excesso. Mas como eu sei, professor Amilcar, se há excesso? Vamos imaginar que as pessoas medianas, normalmente, as pessoas agredidas, neste exemplo, dão um soco no seu agressor. E pronto, é isso que geralmente, normalmente, é o que acontece. Logo, se eu fiz isto, está resolvido. Eu estou dentro da medianidade, portanto, eu não estou cometendo excessos. Esse excesso será punido. Mas ao excesso doloso, ou seja, eu tomado de raiva, eu quero continuar agredindo. E mais, eu quero agredir quebrando o nariz dele. E eu bato 1, 2, 3 vezes. Dolo. Evidentemente que eu serei responsabilizado pelo dolo. Porém, vamos para a culpa, sem querer. Eu dou apenas um soco, mas sem querer, eu não tinha noção, eu errei o cálculo. E deu no nariz e quebrou o nariz. Veja que é uma desproporção. O soco que me atingiu foi leve e eu quebrei o nariz dele. Mas houve um erro aqui. Não houve a intenção. Perceba que há uma diferença de a intenção de.
dolo e sem querer culpa. Mas eu dei esse exemplo porque as polícias militares, por serem braços do Estado, elas, por óbvio, não podem exagerar por dolo, porque elas querem, né? Elas não podem voar para matar. E também é difícil justificar matar por equívoco. Eu errei, foi culpa. Por que é difícil dizer que há culpa quando um agente público, um policial, se excede? Porque há um treinamento, há uma necessidade do Estado treinar os indivíduos que agem em seu nome. E, portanto, é obrigação de todas as pessoas comuns, é exigido uma moderação. Ao agente público, policial, é muito mais exigido, porque estão agindo em nome do Estado. E o Estado, ele em tese, ele protege, ele não agride. O Estado, em tese, ele protege o patrimônio, a vida, a dignidade e não outra coisa. E, inclusive, se quer pena de morte, óbvio, há no nosso país. E também o agente público, ele não tem o poder de julgar. Por mais que o indivíduo que o agrida seja procurado pela justiça, ele não pode julgar que, portanto, ele pode agir em excesso, simplesmente porque o indivíduo está sendo procurado pela justiça. Outro elemento aqui bastante importante que temos que levar em consideração é que o poder bélico do marginal, do bandido, ele cresce em progressão geométrica. Se antes ele usava um estilingue, agora ele usa uma bazuca, né? Cresce violentamente. Portanto, numa certa reciprocidade, num certo equilíbrio, o Estado também tem que se equipar com armas cada vez mais letais. Então percebam que o Estado, que é para servir e proteger, né, ele está cada vez mais equipado com armas letais, que em tese eu não posso dizer que está errado. Porque se eu pensar na legítima defesa, né, as reações do Estado, as reações da polícia, tem que ser suficiente para impedir a agressão. Por outro lado, o agente público tem que estar eficientemente treinado para, conhecendo o seu equipamento letal, usá-lo na mínima possibilidade letal. É característica do agente público pensar primeiro na vida, seja lá de quem for. Então, percebam que estas incursões do Estado em lugares onde proliferam bandidos e armas, é preciso ser extremamente pensado. E pensado como? A pergunta é, como diminuir a letalidade do Estado? Como esses agentes reagirão em legítima defesa e não em busca de vingança ou em busca da eliminação? E o governador, os chefes de polícia, não podem pensar em eliminar as pessoas envolvidas nos crimes, porque o Estado não está autorizado a eliminar pessoas, por óbvio. Para resumir, então, o que é a legítima defesa? Tá? É uma reação a uma ação agressiva, ilegítima. E essa reação é para quê? Para proteger a mim e a terceiros, aos bens legalmente protegidos, os meus bens legalmente protegidos e os bens legalmente protegidos de terceiros, com os meios absolutamente adequados e suficientes para o cessamento da agressão, não o cessamento do agressor.
Não é para matar o agressor, é para, entre aspas, matar a agressão. Por isso, legítima defesa é muito complexo. Na teoria, como eu estou falando, é tranquilo, né? Mas na hora das emoções, na hora da violência, na hora que eu estou sob perigo, fica muito complicado. Mas após a reação justa e moderada ocorrer, eu deveria me apresentar aos órgãos judiciais para que eles objetivamente avaliem o que aconteceu e digam que eu fui justo, eu fui suficiente, eu fui moderado. Depois dessa fala, vamos pensar. Uma centena de mortos, por enquanto, né? Uma centena de mortos. Todos eles foram vítimas de ações legítimas do Estado. Todos foram mortos de maneira moderada, pensada, de uma maneira legal e, portanto, suficiente para que os policiais saíssem ilesos, né? Mas pensemos e opinemos de maneira mais qualificada, certo? Abraço e até a próxima.